Amém? Eu quero começar a ministração dessa noite e hoje, ao estar orando essa semana, qual era a palavra que o Senhor tinha, vai ser mais uma palavra de ensino do que mais do que uma pregação a respeito de algo que o Senhor quer trazer ou trazer alguma motivação para nós. Mas hoje vai ser um pouco mais de ensino e eu quero começar trazendo uma nota de esclarecimento, né? Uma nota de esclarecimento, porque a última vez que estive ministrando aqui, que eu acho que é em mês de fevereiro, eu apenas recitei ou falei sobre um versículo de Jó, capítulo 2, no verso 9, que está escrito assim. Então, está falando sobre Jó, né? Então, a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. E naquela ocasião, eu disse que a palavra amaldiçoa, na verdade, é bênção, né? A palavra não teria que ser escrito, não a palavra amaldiçoa, mas deveria ser escrito na Bíblia a palavra abençoa. E eu disse assim, apenas recitei e disse, mas é tudo a mesma coisa. E alguém pode ter pensado, não, bênção é diferente de maldição. Isso é no português, não no hebraico. E eu trouxe aqui esse versículo no hebraico. E no hebraico a palavra é Votomer loisto adorhamahasik betometerra berhak Elohim vamut. Entendeu? É Jó 2,9. É a transliteração de Jó 2,9. Eu quero que você olhe bem ali as duas palavras. Eu trouxe ali a palavra no hebraico, que é esses desenhos aí, que tem um risquinho embaixo, e a palavra barek também tem um risquinho embaixo. Acontece que a palavra barek no hebraico, ela vai trazer para nós dois sentidos. Tanto a palavra abençoar, bem dizer e declarar, como também em alguns sentidos, em alguns casos, quando está ligado à morte, ela vai trazer a palavra amaldiçoar. Então nós temos estas duas palavras, a palavra barek, em alguns lugares da Bíblia, no lugar de escreverem, né? Bênção, escreveram maldição. Mas qual que é o certo em Jó 2,9? É bênção ou maldição? Como está ligado a palavra amaldiçoa seu Deus e morre? Como está ligado à morte? Então a palavra realmente deveria estar escrito como maldição e não como bênção, como está escrito. Mas eu quero trazer esse esclarecimento, que a palavra barek, ela traz e significa bênção. Mas quando está ligado à morte, ela vai trazer maldição. Em toda a Bíblia, nós temos pelo menos esses versículos usando a palavra barak, no sentido de amaldiçoar ou blasfemar, que está lá em 1 Reis capítulo 21, verso 10 e 13, Salmos capítulo 10, verso 3, Jó capítulo 1, verso 5 e o verso 11, o Jó capítulo 2, verso 5 e o verso 9. Então, é por isso que eu disse, é a mesma coisa, né? É porque a palavra ali está escrito barak, mas o sentido ali, a palavra barak, é no sentido de maldição e não no sentido de bênção. Por isso está escrito maldição. Amém? Esclarecidos? Então vamos para a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Devido à ministração da semana que vem, e o pastor João Flávio Martinez, que estará vindo para cá nos ministrar, eu quero trabalhar um pouco a palavra do Senhor, cujo eu coloquei o nome Detectando o Engano dos Falsos Profetas. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias haveria de se levantar muitos que diriam em o nome do Senhor Jesus, e até mesmo alguns que queriam se dizer o próprio Jesus. Quando algum se levanta aí dizendo eu sou Jesus, todo mundo já sabe, não, esse não pode ser. Porque Jesus disse que alguns se levantariam dizendo que iria ser Jesus. Acontece que poucos são os que conseguem identificar quem realmente é o falso profeta. O falso profeta, ele tem um propósito que é abrir o caminho para o falso profeta que vai vir para o anticristo, que vai vir do anticristo.
Então nós precisamos detectar hoje a respeito dos falsos profetas, e nós vamos ler Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 até o 8. Deuteronômio capítulo 13, do 1 ao 8. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou se não, já está aí escrito no PowerPoint. A palavra do Senhor diz assim: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e servirmo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se ameis o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e servimos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o apalpará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos, servimos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás e investigarás com toda diligência, perguntarás, e eis que, sendo verdade e certo, se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás. Espera aí que eu peguei aqui. Verso 15. Certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e tudo o que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da tua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e ele será montão perpétuo e nunca mais se edificará. Também não se pegará à tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou aos teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Muito bem. Texto longo, queridos, mas ele vai trazer algumas coisas aqui para nós, que é importante para nós nesse tempo. Daqui para frente, nós estamos no nosso último ano desta década, e daqui para frente as coisas ficarão piores, principalmente no sentido de falsas igrejas, falsos mestres, falsos ensinos. E nós precisamos voltar à essência da palavra e reconhecer aonde que nós estamos andando e o que nós estamos ouvindo, e identificar se aquilo que estamos ouvindo ou andando vem de Deus e está na sua palavra. Quando nós olhamos para esse texto de Deuteronômio capítulo 13, nós podemos fazer 3 divisões. Primeiro, do capítulo 18, do verso 1 ao 5,
aponta para o falso profeta agindo sobre uma pessoa. Do verso 6 ao 11, mostra o falso profeta agindo sobre alguém da família. E do verso 12 ao 18, o falso profeta agindo sobre a cidade. Agora perceba bem como o falso profeta ele age. Ele procura primeiramente uma pessoa, atingindo aquela pessoa vai atingir a família, e atingindo a família ele pode atingir uma cidade e também uma nação. E quando nós estamos falando sobre um profeta, o que é um profeta? Algumas pessoas dizem, você é profeta. Mas o que é um profeta verdadeiramente? De acordo com a palavra do Senhor, e nós temos que definir isso. Profeta é aquele que fala, ensina e mostra o caminho que Deus deu. Vamos todos dizer juntos? Profeta é aquele que fala, ensina e mostra o caminho que Deus deu. Mais uma vez, o profeta é aquele que fala, ensina e mostra o caminho que Deus deu. Por que nós estamos falando isso? Porque nem todo profeta é de Deus. E quando o profeta não é de Deus, ele não vai falar, ele não vai ensinar e ele não vai mostrar o caminho que é de Deus. Então nós podemos dizer e ratificar esse Deuteronômio capítulo 13 da seguinte forma. Esse texto de Deuteronômio 13 traz para nós como identificar e o que fazer com o falso profeta e o seu falso ensino. Tudo está na palavra, desde o começo até o fim de todas as coisas, tudo está na palavra e nós devemos seguir a palavra. Então talvez a pergunta é: qual o motivo de se identificar os falsos profetas e os seus ensinos? Por que nós temos que fazer isso? Por que nós, na semana que vem, estaremos gastando um tempo para aprendermos sobre seitas, sobre heresias? E por que nós temos que aprender sobre estas coisas? Primeiro, como diz a palavra, Jesus requer isso da igreja. A palavra do Senhor em 1 de João, no capítulo 4, no verso 1, diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai, veja só, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Na época de João, que é a igreja primitiva, já havia os falsos profetas se multiplicando, quanto mais agora, quanto mais nos nossos dias. Então Deus vai requerir de nós, igreja, que nós venhamos a provar os espíritos. Deus vai requerir de nós que nós venhamos a comprovar se aquilo vem de Deus ou não. Você já viu um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro? Sim ou não? Pois é. Segundo ponto, Jesus se alegra quando a igreja aprova os falsos ensinos. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 2 diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova, olha só, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então o Senhor Jesus, ele se alegrou com a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso soube provar qual era o verdadeiro e qual era o falso apóstolo, o falso ensino. É por isso que nós falamos sobre seminário apologético, porque a palavra apologética vem de apóstolo. A nossa visão e a nossa vida tem que estar dentro dos critérios bíblicos apologéticos, apostólicos, né? Terceiro ponto, e talvez o mais importante: por que nós precisamos entender e provar os espíritos? É para a proteção da sua família. A palavra no próprio Deuteronômio capítulo 13, no verso 6 e no verso 8, no A, ele diz assim: ó, quando te incitar o teu irmão, o filho da tua mãe, o teu filho, a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te
que é como a tua alma, dizendo-lhe em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses, não consentirá com eles, nem o ouvirás. Portanto, queridos, se nós não soubermos provar os espíritos, nós estamos abrindo portas para que a iniquidade entre em nossa casa. Se nós não soubermos provar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, nós estaremos abrindo portas na nossa família para não honrar e glorificar ao nome do Senhor. E cada um de nós aqui somos chamados, com a nossa família, honrar ao Senhor. Por isso nós precisamos identificar. Então a pergunta é: como identificar um falso profeta? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: como identificar um falso profeta? Ixi, caiu o negócio. Nós precisamos identificar. Como que nós vamos identificar? E aí que nós vamos entrar em Deuteronômio capítulo 13, no verso 1. Ele diz assim, quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder, olha só, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Veja só, ele está falando sobre sinais e prodígios. Quando um profeta chegar e te mostrar um sinal ou um prodígio, veja, queridos, nós estamos hoje em um nível de igreja extremamente mística nos nossos dias. As pessoas estão cada vez mais querendo viver por manifestações e sinais. Mas veja só, sinais, prodígios e maravilhas através de um profeta não significa que Deus está aprovando a pessoa. Eu vou ler de novo. Sinais, prodígios e maravilhas através de um profeta não significa que Deus está aprovando a pessoa. Quantos estão seguindo, indo à igreja, estão buscando algumas coisas do Senhor, mas estão ao mesmo tempo querendo viver por manifestações do Espírito, por sinais, por curas e por milagres? Presta atenção, Deus nunca, Jesus quando Ele estava aqui nessa terra, Ele jamais nos ensinou a andar pelo sobrenatural. Jesus veio aqui nesta terra e nos ensinou a andar de uma forma simples, mas completamente cheio do Espírito e com intimidade com o Senhor. Então não se vislumbre pelo sobrenatural e não busque o sobrenatural, porque o foco do Senhor não é o sobrenatural. Presta atenção, Jesus aqui nesta terra, Ele nunca focou a cura, a libertação, a restauração ou o mover do sobrenatural. Jesus aqui, Ele veio para algo específico, para algo que é foco. Por que eu estou falando isso? A própria palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, no verso 22, Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas milagres e maravilhas? Mas então eu virarei abertamente e vos direi: nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São falsos profetas. Então quando nós damos legalidade para o falso profeta, nós estamos dando legalidade para a iniquidade. Acontece que se a pessoa não se arrepender da iniquidade, a iniquidade é um dos pontos, como mostra aí a palavra, não tem. Chegará um momento em que não haverá mais como a pessoa ter perdão desta iniquidade. Porque é isso aqui que mostra. Então qual que é o foco de Jesus? O foco de Jesus não é cura. O foco de Jesus não é libertação. Qual que é o foco de Jesus? É o que está escrito em Lucas, capítulo 19, no verso 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido.
Este é o objetivo do Senhor: buscar e salvar o que havia se perdido. O que havia se perdido? A intimidade do homem para com Deus. É por isso que Jesus, Ele é o segundo Adão, que veio trazer agora a intimidade que Adão primeiro tinha perdido. Então não é cura. O que acontece? Que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a consequência é a cura, a consequência é a libertação, a consequência é um milagre e nunca o foco. Enquanto a igreja, enquanto as pessoas, enquanto talvez muitos de nós focarmos nos milagres, nós estamos focando em lugar errado, porque o nosso foco é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que morreu e ressuscitou em nosso lugar. E ainda perguntamos: como identificar o falso profeta e seu falso ensino? E a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 13, no verso 2 diz: e suceder tal sinal, ou prodígio que te houver falado, dizendo, nós vamos a outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Como é que você vai ensinar, você vai observar e saber se é um falso profeta ou não? Observe o seu ensino. Se ele está usando a cura, o milagre e aquilo que ele tem, que está agindo sobre ele, e aquela cura e aquele milagre está sendo, se a cura está sendo mais importante que Jesus, se a prosperidade e o dinheiro é mais importante que Jesus, se as obras é mais importante que Jesus, se a libertação é mais importante que Jesus, é heresia, é um falso profeta. Eu sei que talvez seja duro para alguns aqui ouvir, mas é verdade. Talvez você está falando, mas Bruno, você não é líder de libertação. Eu sou, mas o meu foco não é a libertação, o meu foco é Jesus. E eu sei que quando nós chegamos e levamos a Jesus e mostramos a Jesus verdadeiramente, Jesus é quem liberta, Jesus é quem cura, Jesus é quem faz. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Não é o nosso foco a cura, não é o nosso foco a libertação, o nosso foco é Jesus. Ele tem que ser, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E diz a palavra, a este falso profeta, em Deuteronômio capítulo 13, verso 3 diz, não ouvirás. Quando você estiver ouvindo e vendo aquele ensino que está focando mais as coisas do que o próprio Jesus, a esse profeta não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho, e que te ordenou o Senhor teu Deus para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Dessa maneira, queridos, ainda que ocorra um milagre, o que você tem que fazer? Olha que Deuteronômio que Deus está falando aqui: mata o profeta. Você não vai sair por aí matando as pessoas, né, irmão? Misericórdia. Mas ele quer dizer aqui, não deixa que ele case no seu coração. Porque às vezes a pessoa fica tão aficionada com milagres, prodígios e maravilhas, com milagres, prodígios e maravilhas, e começa quase que a endeusar a pessoa que está sendo usada daquela maneira. Então você não pode deixar viver no seu coração, você tem que deixar morrer. Se aquele ensino não tem sido focado e estabelecido em Jesus, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vocês estão aqui? Mais uma vez uma pergunta: mas e quando o falso profeta se encontra no meio da família? Porque às vezes o profeta se encontra no meio da família, o falso profeta se encontra no meio da família, ou no meio da família tem alguém que está seguindo o falso profeta. O que se deve fazer? E olha só então, Deuteronômio capítulo 13, no verso 6, ele diz: quando te incitar o teu irmão, filho da tua mãe,
ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e servimos a outros deuses que não conheces, nem tu, nem teus pais, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem os esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para matar, e depois a mão de todo o povo, para que de todo Israel o ouça e o tema, não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Olha só o que ele está falando, meu irmão. Está falando: se teu filho, se a tua filha, se a tua mulher, ou teu amigo que você ama, é um falso profeta, mata ele. Você não vai sair, né, irmão? Matar as pessoas. O que nós temos que fazer? Mais uma vez, primeiramente, ele está trabalhando aqui sobre atitudes da família. Como é e qual é a atitude que devemos tomar para com a família? Pode passar. Gustavo, pode passar. Olha aí, ó, algumas atitudes que nós temos que tomar para com a família. Primeiro, quero falar sobre alguns pontos. Primeiro, a responsabilidade é do homem proteger a sua casa dos falsos profetas. Por que levantou na casa da família um falso profeta? Ou porque dentro da casa está alguém seguindo um falso profeta? Porque o homem não tem tomado atitude espiritual. A responsabilidade é do homem cuidar da sua família de uma forma espiritual. A maioria das vezes que nós nos reunimos são mulheres que reúnem para orar. A maioria das vezes que vai fazer algumas coisas na igreja, muitas vezes são as mulheres. Por quê? Porque o homem não sabe qual é a responsabilidade dele no reino do Espírito. A responsabilidade é do homem orar pela sua casa, pela sua família. A responsabilidade é do homem ensinar os seus filhos a palavra. Por que muitos dos filhos seguem a outros que não são deuses? A outros que não é o verdadeiro Deus? Por que muitos vão para o mundo? Por que muitos estão indo para as coisas que não agradam ao Senhor? Muitas das vezes é porque o homem não tem tomado atitude dentro da sua casa. Não tem tomado a responsabilidade. Quem tem que orar, quem tem que jejuar pela sua casa é você, homem, não é sua esposa, não. Claro que ela tem que ajudar e auxiliar, mas é você que tem que tomar a responsabilidade e atitude. Quantas vezes você parou e jejuou e orou pela sua família, pela sua casa? É responsabilidade nossa. Então ele está falando aqui: se o teu filho, se a tua filha, se a tua mulher, ou se o teu amigo, ele está falando para o homem. Porque nós, homens, é que temos que tomar atitudes de orar, de buscar, de jejuar, de ensinar a palavra. Quantas vezes você parou com a sua família, abriu a Bíblia e ensinou a palavra? Ou você só vem aqui na igreja para ouvir alguma coisa que nem direito você está aqui? Você está aqui nem um crente girafa, com o corpo aqui dentro e a cabeça lá fora. Nós precisamos tomar atitudes como um homem, ter responsabilidade de orar, de jejuar e de buscar a presença do Senhor como cabeça da casa. Segundo ponto, aliás, dentro desse tema nós temos, veja só, que seu filho seja um vencedor. Essa é a atitude que todo homem tem que ensinar. Que seu filho seja um vencedor, mas acima de tudo que vença o pecado e o mundo. Que seu filho tenha um bom emprego, mas que acima de tudo seja servo do Senhor. Que seu filho tenha um bom caráter, mas acima de tudo seja um adorador do Senhor. E essa responsabilidade é nossa, homens, não é da mulher. Deus vai pedir conta para nós. Segundo ponto a respeito da família é: Deus não é contra a família,
mas é contra a idolatria. Quando a palavra do Senhor Deus, em Deuteronômio capítulo 13, no verso 8, diz: não consentirás com ele, nem o ouvirás. Nós cantamos hoje: tudo entregarei. Mas e se o seu filho, sua filha, chega aqui: não gosto daqui, não gosto da igreja. Mas em vez de ela decidir, ou dele decidir ir para uma outra denominação, ele vai para o mundo, ou até mesmo para uma seita. Qual é a sua opinião? Qual é o seu apontamento, ou a sua atitude? Diz a palavra, a sua atitude deve ser que você não deve ouvir a ele. Porque muitos dos pais, os filhos saem da igreja e os pais vão juntos. Ah, coitadinho, eu vou junto com ele. Coitadinho não, você tem que tomar a atitude de trazer ele de volta em oração e jejum, amá-lo, orar por ele, buscar a Deus por ele. Mas não é para seguir. É a palavra do Senhor. Vocês estão bem? Vocês estão com uma cara para mim hoje, não sei porquê. Terceiro ponto a respeito dessa parte da família aqui, é que amar não significa concordar com a pessoa. Amar está ligado a obedecer, amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo acima do seu próprio filho. E naquele tempo de Deuteronômio, na época da lei, se tivesse que matar o filho por amor ao Senhor, eles matavam. Por amor ao Senhor. Porque não pode se levantar um falso profeta no meio deles. Agora, mais uma vez, perceba comigo, dentro de Deuteronômio capítulo 13, o crescimento. Ele vai trabalhar, o falso profeta vai trabalhar individualmente. Depois ele vai trabalhar no meio da família, mas agora, atingindo a família, ele vai atingir uma cidade. E por que não dizer uma nação? A palavra do Senhor diz assim: uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás e investigarás com diligência. Veja só, quando é na cidade é para investigar, porque está agindo sobre muitos. Então tem que investigar, tem que ver se realmente é aquilo que está acontecendo. Quantos aqui já ouviram falar do João de Deus? Aquele que maltratou um monte de mulher. Eu não lembro qual que é o nome da cidade que ele é, de Goiânia lá. Alguém lembra? Não lembro qual que é a cidade. Mas a cidade virava em torno dele. Abadiana. A cidade virava em torno dele. Eu vou dizer mais. E por que a cidade virava em torno dele? Porque a igreja, talvez por muito tempo, não tinha tomado a posição de fazer aquele principado cair. E eu tenho certeza que caiu em nome do Senhor Jesus. Mas é a igreja que tem que tomar atitude para orar, para jejuar e para repreender. Mas ele vai dizer aqui: quando estiver o falso profeta, ele está agindo, você deve investigar com diligência. Perguntarás: e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal uma abominação no meio de ti, certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e tudo que nela houver, até os animais. Olha só o que ele está falando aqui. Se tem um falso profeta lá e a cidade inteira está contaminada com aquele falso profeta, mata a cidade inteira. Você não vai matar a cidade inteira lá de Abadiana, né, meu irmão? Mas o que ele quer trabalhar aqui conosco é o seguinte: não ouça a voz da multidão, se te faz sair da palavra. É isso que ele está falando. Não é porque todo mundo está indo que é de Deus. Não é que todo mundo está indo na mesma onda que é do Senhor. A multidão muitas vezes, e a maioria das vezes, não é a voz de Deus. Não significa que Deus está agindo. Então nós temos que tomar cuidado. Se a multidão te faz sair da palavra, do foco e do propósito, não ouça. A multidão não tem que viver no seu coração. Mata a multidão do seu coração.
Mata a multidão do seu coração e deixa Deus agir. Deixa o Senhor agir. Então, queridos, quando nós olhamos para esta palavra que é dura e que nos chama a responsabilidade, a pergunta é: se Deus está no controle de todas as coisas, qual é o motivo dele permitir o falso profeta? Deus não está no controle de todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Então por que existe o falso profeta? E aqui, em Deuteronômio, ele vai trabalhar conosco, por quê? Deuteronômio capítulo 13, no verso 3, eu gostaria de chamar a Laís. Deuteronômio 13, 3 diz assim: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Por que Deus permite os falsos profetas? Para provar o seu e o meu coração, para saber se nós amamos o Senhor, ou se nós amamos aquilo que o Senhor faz através de nós, ou se nós amamos o Senhor, ou se nós amamos mais as curas, os milagres e as manifestações do Espírito. Ele vai permitir o falso profeta atingir isso, e permitir que o falso profeta atinja uma pessoa, uma família e uma nação, para provar o nosso coração. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Será que o seu coração está no foco dos milagres? E talvez você até veio aqui nesse lugar procurando um milagre. Eu quero dizer para você: não existe um milagre maior do que isso aqui. Não existe um maior milagre de você abrir a palavra do Senhor e ouvir a sua voz. Não existe maior milagre de você ter o seu nome escrito no livro da vida, sobre o qual você estará para todo sempre ao lado do grande eu sou. Onde está o seu coração? Talvez o seu coração está na sua família. Eu não consigo entender. Eu recebi uma visita, eu estou com meus filhos, eu estou com não sei quem da minha família, então eu não vou na igreja porque eu tenho churrasquinho com a minha família, porque eu tenho churrasquinho não sei na onde. Meu irmão, uma ou outra vez tudo bem, mas quando isso se torna constante na sua família, você está mostrando muito bem quem você ama. E quando você ama mais a Deus, mais a sua família do que ao Senhor, quando você deixa de buscar a presença do Senhor por causa do bem, entre aspas, da sua família, você pode ter certeza, não tem o cuidado do Senhor. Mas eu posso dizer algo para você: quando você está aqui, nós estamos com o pai da Tâmara nos visitando. Nós amamos o seu Lázaro, ele ainda não é cristão e ele está nos vendo. Nós não pregamos a Bíblia, nós ficamos falando nada, mas ele vê a diferença no nosso tratamento. Como eu trato a Tâmara, como a Tâmara me trata, ele vê. E ele sente algo diferente, porque muitas vezes, essa semana, sentei com ele e conversei a respeito de Jesus. Mas quando nós estamos aqui, nós deixamos ele lá em casa, na minha casa, e viemos para cá, não porque eu vinha pregar, não porque era meu dia, mas porque eu entendo que é melhor estar aqui no meio do corpo, porque melhor cuida Deus da nossa família do que nós. E é isso que você tem que entender: melhor cuida Deus dos seus filhos, da sua família, dos seus negócios, do que você. Que Deus seja em primeiro lugar do que a sua família. Aonde está o seu coração? Talvez o seu coração esteja na multidão, e você olha assim para essa igreja e fala: nossa, cadê um monte de gente nessa igreja aqui? Você não precisa andar pela multidão, se ela te faz sair da propósito do Senhor. Irmãos, na frente da minha casa tem um grande templo, tem uma cerca de 10 mil pessoas que vai toda semana lá, enorme, 10 mil pessoas. Mas aonde é que está? Qual é o propósito? E infelizmente, eu tenho Facebook,
Uma pessoa que era do nosso meio, que nós discipulamos, ministramos, está lá no meio da multidão. Por quê? Porque é multidão, porque tem gente famoso, porque vai cantar gente famoso. Não ande pela multidão, ande pela palavra. Que o Senhor quer nos mostrar, queridos, porque o falso profeta, para provar o nosso coração, aonde nós estamos, qual é o nosso foco. Certa vez eu estava orando, eu sempre conto esse testemunho porque foi muito forte para mim. Certa vez eu estava orando, buscando ao Senhor, e o Senhor ministrou no meu coração: você não me ama, Bruno. Eu falei: Senhor, como não te amo? Eu estou desde os 6 anos na igreja, não gosto do mundo, o mundo não me encanta. Como eu não te amo? Se eu deixo tudo, se eu busco deixar tudo. E o Senhor ministrou no meu coração: você não me ama. Você ama o que eu faço através de você. Você ama quando você ora e os demônios saem. Você ama quando você prega. Você ama quando você ouve alguém, quando alguém vai atrás de você para você orar pela pessoa. Isso você ama, mas você não me ama. E o Espírito Santo me mostrou que isso era verdade. Eu não amava o Senhor acima de todas as coisas. A partir de então, queridos, meu coração não está mais em coisas em que os meus olhos olham, em que os meus olhos resplandecem, porque entendi que o brilho desse mundo se apaga diante do Senhor. Então, a palavra do Senhor quer trazer algo para nós. Salmo capítulo 119 diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você não deve guardar os milagres, ou a sua família, ou a multidão. Você deve guardar a palavra. Como identificar um falso profeta? Olha a palavra e o ensino. Se este ensino me leva para mais perto, se este ensino me leva para ter mais fome e sede do Senhor, com certeza, esse é um verdadeiro profeta, é o que tem um temor diante do Senhor.